Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso Simple Present. E agora a gente vai ver a continuidade do vídeo anterior, que são as regras para conjugar o verbo na terceira pessoa do singular. Porque a gente viu que para conjugar o verbo no Simple Present, a gente tem que fazer o quê? Tirar o to. Tirou o to, beleza, já está conjugado. Só é colocar lá com o sujeito que vai estar tudo certo. Menos se o sujeito for ele ou ela, ou seja, a terceira pessoa do singular, que em inglês vai ser he, she, it, tá? Não esquece, terceira pessoa do singular, he, she ou it. Se o sujeito for ele ou ela, então já sabe que não vai caber só você pegar o verbo puro. Você vai ter que botar S. Mas tem hora que você vai ter que botar ES. E tem momentos que você vai ter que botar IS. Tem umas modificaçõezinhas. Mas a modificação não é bem pela regra em si. É por conta da gramática do inglês, da ortografia do inglês. Para vocês entenderem, a ortografia do português, por exemplo, ela não suporta certas letras junto de outras. Então, você tem que colocar alguma coisa ali de calço, de step, né? Vou dar um exemplo clássico. Um exemplo clássico quando a gente vai botar uma palavra no plural. Porque como é que bota uma palavra no plural em português? Regra geral, bota um S. Casa, casas. Mesa, mesas. Isso? O básico do plural do português é esse. Você mete o S lá e já foi. Mas não é bem assim com todas as palavras. Uma palavra em português que termine com R, você não pode só chegar e botar um S. Fala aí como é que você faz o plural de mulher. Você pega e bota só um S, mulheres. Não pode. Então, na ortografia do português, não cabe um R colado com S no final da frase. Então, você tem que colocar o quê? Além do S, é S. Então, em inglês, também tem lá suas especificações da ortografia. Então, a regra básica, para você conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, é você colocar um S. Então, vamos ver aqui, ó. To work. Ixi, o quadro tá em falso. O quadro tá em falso. Vai dar vídeo cacetado esse vídeo. Vamos lá. To work é o verbo trabalhar. Então, se eu quero dizer eu trabalho, eu não sou terceira pessoa do singular. Eu sou primeira pessoa do singular, né? Então, eu vou botar normal. I work. Pronto, beleza, normal. Tirei o to. Mas se eu quiser dizer ele trabalha, he works. Por quê? Porque he é a terceira pessoa do singular. Então, eu tenho que acrescentar o S. Tenho que acrescentar. A regra é essa. Mas, a regra diz, se um verbo em inglês termina com O, termina com Z, já termina com S, ou ele termina com SH, ou se ele terminar com CH, isso aqui é igual aquele R do português que não comporta botar somente um S do lado dele. Esse aqui você vai ter que colocar S. Eu não sei pra que eu tenho um piloto colorido, porque eu só fico usando mesmo. Mas tudo bem. Certo? Como é isso, Pro? Vamos ver como é isso. Como é isso, Pro? Deixa eu botar esse negócio mais pra cá. Isso, chuchu. Será que vai cair? Se cair, já viu, né? Então, eu tenho to go, por exemplo, o verbo ir. Ir. Então, se eu quiser dizer que eu vou mesmo, tá? Então, eu boto I go. Porque tirei o to, sobrou o go, e é ele que está conjugado aí. Eu vou. E se eu quiser dizer que ela vai, ela, não são elas, ela que é terceira pessoa do singular. Ela é she. Então, eu vou botar she. Ah, tem
terceira pessoa do singular tem que botar o S. Mas só que essa palavra termina com O. E em inglês não dá pra chegar no final que tem um O e botar só um S. Então tem que botar ES. She goes. Essa é a questão. Essas regrinhas, elas só servem quando o sujeito for terceira pessoa do singular. Ele ou ela, he, she, it. Olha quantas vezes eu já falei isso, é um mantra. Vai ficar repetindo, esse entra. E isso aqui a gente está falando de forma afirmativa. Vê que eu não falei nada de negativo, interrogativo, falei nada disso ainda. Então, essa regrinha aqui só serve se o sujeito for ele ou ela, aí você se preocupa. E se tiver for uma frase afirmativa, se tiver na afirmativa. Tá? Se for negativo, interrogativo, esqueça. Nem pense nisso agora. Vai ter sua hora. Vamos para outro? Vamos botar outro exemplo aqui. Vou botar exemplo de tudo não, que aí já tá demais. To kiss. Olha o kiss. Que é o verbo beijar. Kiss termina com S. Pronto, termina com 2 S. Tem nada a ver. Tô falando com o que termina. Terminou com um S, né? Tem um S ali no fim? Tem. Não importa se tem 10 S para aqui para frente. Mas lá no finalzinho, terminou com S, fechou a palavra com S, não pode pegar e botar outro S. Não pode. Então, você vai ter que botar o quê? É S. Então, se você quiser dizer que você quiser dizer eles beijam, aí beleza, ó, só tirou o to, ok. Essa luz não tá muito boa, né? Isso mesmo, será que cortaram a luz da prova? Agora eu não fiquei mais muito bonita não, eu tava mais bonita com a outra luz, que tava escondendo minha face, né? Mas tudo bem. E se for ele beija, ele beija bem, ó, ele é como he, e beijar é kiss. E agora, aqui é a terceira pessoa do singular, tenho que botar o S, mas kiss termina com S, quando termina com O, X, Z, S, botou o X aqui, amores, que pro é essa? Aí você acrescenta ES, he kisses. Tá vendo? É assim. A rapadura é doce, mas não é mole não. Essa é uma regra. Tem outra. Na verdade, essa é a segunda regra, né? Porque a primeira é botar S. Aí a segunda, se terminar com X, ó, Z, S, SH, CH, você vai e bota ES. E tem mais uma. Qual é a próxima? Consoante mais Y. Vou até apagar isso aqui. Porque esse Y me dá um trabalho, meu Deus. Esse Y é tão detonado. Olha, amores. A regra diz, terminou com consoante mais Y. Aí você faz o quê? Você tira o Y. E aí vai botar o quê? Eu vou botar até uma fórmula, ó. Consoante mais Y é igual a menos Y mais IES. Eita! Confundi tudo aqui. Se vira aí, vai entender, viu? Vou explicar, vou exemplificar. O que é uma consoante? O que não é vogal, né, amores? Que não é vogal. Então, ao invés de você ficar consoante é B, C, D. Não. Você faz assim. O que é vogal? A, E, I, O, U. Então, o resto é consoante. Tá? E aí, como vai fazer? O verbo, como é verbo terminante, consoante mais Y. Aí a Pro dá aquele exemplo clássico do verbo to study, que é estudar. O verbo to study terminou com Y, terminou. E colado no Y, colado. Não é cá pra frente, não. Deu um Y, deu uma consoante
Não, coladinho com o Y. Tem que ter uma consoante. Aí teve consoante, você aplica essa regra. Qual é a regra? O que a regra está dizendo? Ela está dizendo, tira o Y e coloca a IES. É isso que ela está dizendo. Meu Deus, não entendi nada. É assim, ó. O verbo tá aqui. To study. Aí você quer dizer, eu estudo. Aí você vai, tira o to. Pronto. Eu estudo. Beleza. Aí você quer dizer, ela estuda. Terceira pessoa do singular. Aí você vai botar, ó, ela. Ih, meu Deus, aí lembra. Ai, é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, eu tenho que modificar o verbo. O verbo termina com o quê? Com consoante mais Y. Então eu vou deixar a consoante aqui, vou eliminar o Y, não boto mais ele. Ui, saiu. Agora eu me lembrei de trocar. E aí você vem e coloca IES. I study, eu estudo. Presente simples. She studies, ela estuda. Presente simples. Ao mesmo tempo. Mas como o sujeito da segunda aqui é terceira pessoa do singular, é ele ou ela, é he, she ou it, você tem que modificar o verbo no afirmativo do simple present. Eu falei lá no começo do outro vídeo que esse tempo ele é bem complexo. Então tem muitas coisinhas assim pra gente ir memorizando. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo. A primeira coisa a gravar é isso, que quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Segunda coisa a gravar, quando for segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, você vai acrescentar um S no final do verbo. Aí depois você vai para as alterações desse S. Então, repare que a regra falou aqui, ó, quando termina em consoante mais Y, não confundam. Vocês fazem isso sempre. Não confunda terminar com consoante mais Y com terminar com Y. A regra não diz que terminar com Y. Porque isso aqui só se aplica se o verbo terminar com uma consoante colada, grudada no Y, como o D aqui estava grudado, ó, no Y. Dá exemplo. O verbo to pay. Não é play. É pay mesmo, é o verbo pagar, tá? Termina com Y? Termina. Mas qual é a letra que está grudada no Y? É um A. A é consoante? Não. A é vogal. Se não é consoante, eu não tenho nada que aplicar essa regra aqui. Porque essa regra é para consoante mais Y. E qual é a regra de vogal mais Y, Pro? A primeira de todas. Colocar só o S. Tá vendo aí? Você fica achando que Y é tudo igual. Não é Y é tudo igual. Uma coisa assim, ó. Palavra terminada em Y é uma coisa. Palavra terminada em consoante mais Y é outra coisa. Então preste atenção, que é no detalhe que vocês acabam se perdendo. Tá? Então, ó, se você quer dizer nós pagamos, we pay. Ó, tirei o to, ficou o verbo, já está conjugado. Nós pagamos. Mas se você quer dizer que ele paga, então você bota he, bota logo o verbo, depois você vai ver o que é que faz com ele. Aí você pensa de novo, ó. He é ele é terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular tem que modificar. Deixa eu ver como é o verbo. Y, mas do lado do Y não é consoante, é vogal, então a regra é a normal. Qual é a normal? Botar um S no final. É isso aí. E aí depois a gente vai continuar esse assunto, tá? A gente vai continuar, porque o simple present é grande, vem os advérbios aí, vem forma negativa, interrogativa, e quando chegar na forma negativa, interrogativa, você vai ver que você vai ter que desfazer tudo isso aqui que você faz na afirmativa. Porque isso é regra de afirmativa, é como conjugar o verbo no tempo presente simples do inglês na forma afirmativa. Tá bom? Deu, hein?
Meu Deus, esses vídeos estão ficando enormes. Tenho que controlar minha língua, né? Beijo, amores.